Hoje nós vamos conversar um pouquinho de por que utilizar filmes, tanto em empresa para desenvolvimento de equipe, como para desenvolvimento pessoal. Qual é o poder que os filmes podem ter na tua vida? A neurociência tem feito muitos progressos no campo do conhecimento do ser humano, de como funciona o nosso cérebro, e ela se deu conta de algo muito poderoso. Filmes têm uma influência enorme na nossa vida porque você não apenas assiste, você vivencia o que você está assistindo. Deixa eu ser um pouquinho mais clara, mostrando duas cenas de filmes que eu utilizo no meu primeiro livro, Lições que a Vida Ensina e a Arte Ensina. Eu estou falando do filme Limite Vertical e do filme Matrix. Vamos conversar então sobre o limite vertical. Lembra o limite vertical 1? Aquela história onde um pai e um casal de filhos resolve fazer uma aventura de escalada e eles estão, essa cena é logo no início do filme, eles estão escalando uma montanha bastante radical, bastante perigosa e de repente outros alpinistas começam a cair e eles ficam pendurados na corda e a corda não vai aguentar o peso dos três. E o pai, que está mais embaixo, pede para o filho pegar uma faca e cortar a corda. O que significa cortar a corda naquela cena? O filho vai cortar a corda de tal forma que o pai cairá no precipício e vai morrer. Ou ele faz isso, ou os três morrem, ele, a irmã e o pai. O pai insiste com ele e diz, você não tem outra opção, essa corda não aguenta o peso de nós três, você precisa cortar a corda. Se você não cortar, você será responsável pela morte da sua irmã também, ou morre um, ou morre três. O garoto diz que não vai fazer, o pai insiste, a cena é extremamente tensa e eu normalmente utilizo essa cena e peço para as pessoas observarem o que acontece com elas durante o momento da cena. Toda a cena se desenrola e eu paro a cena antes da decisão do garoto, se ele vai ou não cortar a corda. Quando eu paro o filme, eu peço para as pessoas se observarem e relatarem o que está acontecendo com elas fisicamente. E sem exceção, as pessoas comentam que a mão está suada, o coração acelerado, que a boca está seca e vários mecanismos do corpo se manifestando de alguma maneira. E aí eu pergunto para elas, por que isso aconteceu? Ah, porque a gente entrou na cena, ah, porque a gente estava sentindo tudo aquilo. E aí eu questiono, escuta, mas você sabia que aquela cena não era de verdade? Você sabia que aquelas pessoas não estavam correndo risco de vida, que eram apenas atores? Que muito provavelmente aquela cena foi gravada até na horizontal e que não havia nenhum risco envolvido? Você tinha clareza de que você não estava lá pendurado naquela corda, que você estava sentadinho aí na sua cadeira? Elas dão risada e dizem, claro que sim, Márcia. Mas então por que teu corpo se preparou? Sim, porque o teu corpo se preparou. Adrenalina caindo na corrente sanguínea para você ter mais força, energia e agilidade para agir. As mãos prontas para agir, as pernas e o coração bombeando sangue. O teu corpo se preparou. Por quê? Se você não estava na cena, se a cena nem era real. Muito simples, para o teu cérebro é real. O cérebro não diferencia real de imaginário. Ao participar de uma cena dessa, quando você assiste uma cena dessa, você de fato está lá pendurado naquela corda. O teu cérebro acredita que você está passando por aquele momento difícil e, portanto, ele te prepara para sair daquela situação. A mesma coisa acontece no filme Matrix, uma cena onde Morpheus convida Neo para usar todos os poderes, toda a capacidade e habilidade de arte marcial e dentro da Matrix, vocês lembram que Matrix era uma situação hipotética, era um cenário, era todo um mundo criado através da informática, só que os personagens se transportavam para lá. E Morpheus fala, vamos lutar, utilize todo o seu poder aqui, vá além. E ele provoca Neo, inclusive, para dar um salto muito grande e o Neo cai. E ao cair se machuca. Naquele momento eles desligam a Matrix e voltam para o mundo real e o Neo percebe que a boca está sangrando. E aí ele diz, como assim? Isso não era apenas uma ilusão, uma criação da minha mente? Como eu sangrei? Quer dizer que se eu morrer na Matrix, eu morro de verdade? E aí o Morfeu responde para ele assim, o corpo não vive sem a mente, sua mente torna real. Isso significa, meus amigos,
que ao assistir um filme você está de fato vivenciando tudo aquilo. É por isso que para trabalhar desenvolvimento de equipe, por exemplo, nós usamos filmes de equipe, filmes normalmente que envolvem esporte, que envolvem competição e o time trabalhando junto. Quando o teu time assiste um filme daquele, ele de fato está treinando a habilidade de equipe. Quando você assiste um filme com mensagem de autodesenvolvimento, de fato você está crescendo como ser humano. É por isso que nós precisamos escolher muito bem que tipo de filme assistir. Você é o que você assiste. Portanto, pense nas suas escolhas. Escolha filmes que você possa crescer e se desenvolver. Escolha filmes que te transformem num ser humano melhor. E você estará ajudando a co-criar um mundo melhor para se viver também. Continue ligado aqui, nosso grupo tem excelentes dicas de filme para oferecer para vocês. E traga suas dicas também.